Professora, Oi, vamos lá. Fernando, como é que tu tá? Aproveitando enquanto o pessoal tá entrando. Como tá aí a perna? só agora de noite, na hora que eu deitei na cama para ver se ficava sentado para estudar, aí doeu a perna. Aí eu peguei e sentei bem aqui no sofá e pendurei numa cadeira. Estou aqui de pendurado na cadeira. Fernando, mas tá tomando antibiótico. É bom não forçar muito no pé, no Todo, chão. não estou forçando, não. Estou tomando antibiótico, algodão e mastruz. Beleza. Esses remédios caseiros são muito bons, né? E açafrão também, que açafrão é antibiótico. Uhum. Daí nem tá trabalhando, né, Fernando? Esses dias nem consegue, né? Não, pelo menos essa primeira semana não, porque o pé ainda está inchado a perna, mas quando eu desinchar mais, dá de eu ficar sentado e Ah, fazer. é Porque eu verdade. vou fazer unha, então Uhum. Tá bom. Tomara que melhore logo, né? dia 8 é o retorno. Uhum. Tá. Bom, pessoal, então continuando, né? Vocês viram que a gente não deu intervalo, só foi o prazo de eu conectar, aí, de poder já iniciar novamente, né, a nossa aula. Então, nós paramos, vimos a fase bebê, vimos a fase infantil, vimos a fase de criança, de pré-adolescência, e paramos na adolescência. Agora, a gente vai falar, nós vamos falar da fase adulta, tá? A fase adulta. Nessa fase adulta, que eu acredito que a maioria de vocês estejam nessa fase, né, meus queridos? Nessa adulta, né? Já estou na velhice, professora, que anda quebrando os ossos. Ah! Eu sim que posso dizer que já estou na velhice, na terceira idade, mas tu não. Não. Ainda vai dar trabalho, Fernando. Né? Pessoal, então, assim, a maioria de vocês vai se identificar muito com essa fase que nós vamos falar agora, que é a fase adulta. Ai, que saudade dessa minha fase adulta. Eu tenho saudade dela. A fase do auge físico, do vigor físico, né? Então, é a fase que a gente tem bastante energia, é a fase que tudo você pode, tudo tu consegue, é a fase da força física, da força intelectual, da emocional. Então, assim, é uma fase de muita resiliência, né? É muito bacana tudo isso. Então, é a fase do auge, tá? É a fase que vocês estão. Aproveite. Professora, Ah, você falando aí que essa fase do áudio que é imperativa, e eu aqui lembrando, minha irmã, que eu não sei nem ficar parado. Aí, quando eu peguei o Covid, eu não fiquei parado. Imagina agora, minha irmã, agora que foi que me parou, porque eu não posso andar, aí eu tenho que ficar sentado com os pés para cima. Moço, é ruim demais. Esses 2 dias, para mim, está sendo, acho que, uma eternidade. eu imagino. É porque, na verdade, essa fase, Fernando, que é a sua e de um monte de gente e dos colegas, é a fase daquilo do que a gente quer estar na ativa, entendeu? Então, quando você para, isso às vezes incomoda, né? A gente se sente inútil, a gente fica ali, meu Deus, naquela procrastinação. Então, assim, é complexo realmente, né? A gente quer se sentir útil nessa fase de adulto. Então, é a fase do auge físico, é uma fase da agilidade intelectual. A gente tem pensamentos bem rápidos, acelerados, né? Então, menininho cantando aí. Tem. Então, essa fase de adulto é a fase do auge físico, da agilidade intelectual, os pensamentos, as respostas. Olhem o que eu vou dizer. As respostas são imediatas, pá, pá, pá. É tudo muito.
tete a tete ali, né? É tudo muito ativo na fase de adulto. Há modificações de comportamento. Por quê? Porque é uma fase, essa fase de adulto, mais tranquila, onde você dá, assim, tranquila, que eu digo, há esse auge físico, mas uma fase mais tranquila numa questão, quem está trabalhando já vai pensando aí nessa estabilidade, né? Já vai tentando se solidificar, já vai ficando preocupado com o futuro nessa fase. Há uma preocupação com o futuro. Então, assim, a gente percebe que há esse comportamento maduro, com essa preocupação já, meu Deus, né? Eu tenho que aproveitar agora, eu tenho que me estabilizar agora, eu tenho que me organizar agora, porque logo entro numa velhice, numa terceira idade. Então, há essas preocupações e essas cobranças internas do adulto com ele mesmo. Não é assim que você se sente? Meio que pressionados, nossa, eu preciso me estabilizar, eu preciso comprar um terreno, eu tenho que dar um jeito de comprar um lote, eu tenho que dar um jeito de me organizar em emprego, eu tenho que dar um jeito de, né, de me estabilizar. É desse mesmo jeito que você está falando, professora. Né? Parece que fica louco, uma formiga fuçando. Não, tem que fazer um monte de coisa e, moça, é bagaceira. Você fica uma pilha mesmo, para tentar conseguir as coisas. E muita cobrança interna, né, Fernanda? A gente se cobra muito. Ai, meu Deus do céu, será que eu não devia ter feito lá atrás algumas coisas? E há umas cobranças mesmo, que são nossas conosco mesmo, né? Então, e eu digo por experiência própria, porque eu já passei dessa fase. Aproveitem para conquistar as coisas da vida de vocês nessa fase que vocês estão. A fase é agora, tá? A fase do auge, a fase das conquistas. Vocês precisam se estabilizar, é agora, tá? Façam isso tudo agora nessa fase de adulto, tá bem? Se o conselho fosse bom, né? Era vendido, como dizem as pessoas. Mas não esqueçam disso que eu estou falando para vocês. Tentam se estabilizar financeiramente, emocionalmente, agora, tá? Para vocês ficarem bem bacaninhas quando estiverem entrando aí para essa próxima fase. Então, ainda na fase adulta, há um comportamento maduro, bem visível, e há, no final da fase adulta, um início, prestem atenção, há um início que é aí dos 35 em diante. Há um início de um declínio. Não vamos ficar bravos com isso. Há um início de um declínio, por quê? A gente começa a perder, começa a perceber algumas perdas, tá? Isso no finalzinho já da vida adulta, certo? 35, 40 anos, mais ou menos, a gente começa a perceber um início de um declínio. Eu começo a perder. Eu começo a perder massa muscular, eu começo a perder energia física, eu começo a perder várias coisas, várias, energia. Eu começo a perder até alguns lapsos de memória, tá? Começa a dar umas falhadinhas bem de leve. Ah, Maria, minha irmã, já assim, então eu começo, estou quase chegando, que eu estou com 30. Tu vai ver, tá? Bem que eu estou gordinho, tem que emagrecer mesmo. Tu vai ver que é exatamente isso que eu estou te dizendo. É assim, 35, 38, 40 anos. A gente começa a ter essas perdas, é um declínio, né? A gente vai começando a perder memória, a questão física vai perdendo massa muscular. Vocês podem ver que as mulheres, elas têm uma característica bem visível. Elas começam a perder a massa muscular das pernas, as pernas começam a afinar, elas começam a criar um certo abdômen e elas começam a perder massa também, glúteo, né?
glúteo. Por quê? Porque a gente vai entrando já para uma fase que é depois da adulta, que é a terceira idade, tá? Então, a mulher, ela tem essa tendência ela vai perdendo perna, a massa muscular das pernas, do glúteo, que é do bumbum, e vai, às vezes, né, se não se cuida, logicamente, se não vai para uma academia, se não malha, se não vai adquirindo um abdômen um pouquinho mais saliente. Os homens também há perdas de energia, né? Às vezes há também essa perda do glúteo, que é do bumbum, né? Vai perdendo um pouco. E quem não tem? Imagina, aí nós temos um Eu já ia caos. perguntar, Fernanda. Eu já não tenho agora, então eu vou desaparecer. Quem não tem, fica onde? Me diz. Gente, mas é incrível isso. Mas isso acontece. Eu olhando umas fotos de quando eu estava assim, nos meus 28, como eu era bundudinha, tinha bundinha. Agora, acabou. Acabou. Não tenho mais. Não tenho mais bumbum. Aí tu se olha no espelho e tu percebe, tu vê, é visível essas perdas de massa, tá? Ainda bem que o espelho daqui de casa, professora, dá corpo pra gente. Vou procurar um desse. Que aumenta, ainda é aquele aumenta, né? Que aumenta. Aumenta, o daqui de casa aumenta. Você olha no espelho, tá um jeito. Quando você sai para de olhar no espelho, tá de outro. Oxe, que história é essa? Muito bem. Então, nessa fase adulta, começa aí o declínio. E aí vamos para outra fase que a gente vai falar, que é a fase da terceira idade. Né? É a fase que eu estou. É uma fase complexa. Por quê? A gente perde muito colágeno. Por isso que para vocês que estão aí na fase adulta, tomam muito colágeno. Tá? Muito colágeno, muito. Cápsula de colágeno. Se alimentam com alimentos que tenham colágeno, tá? Porque quando a gente está na terceira idade... Professora, é verdade que o povo fala que tem muito colágeno no pé de galinha? Dizem Muito. que pé de galinha tem muito colágeno. Muito colágeno. Muito, isso é certeza. Vou comprar agora só pé de galinha. Eu vou ter que aprender a gostar primeiro. Não, eu amo pé de galinha, adoro. Não, Lá em casa era briga quando matava uma galinha, para ver que era que comia o pé. Agora que eu vou comprar agora só pé de galinha. Muito colágeno. Tem um monte de galinha na rua. Pois podem usar e abusar, ingerir muito colágeno nessa fase adulta de vocês, tá? Porque quando se chega na terceira idade, se perde muito colágeno. Com a perda do colágeno, o que acontece? Pele flácida, pele frágil, a pele fica menos elástica, porque você perde o colágeno, tá? Fica molinho, fica tudo molinho, mole, né? A pele fica menos elástica, fica mais frágil, mas tem também algumas vantagens nessa fase da terceira idade. Mais sabedoria, tá? A pessoa fica mais sábia, ela tem mais experiência, ela consegue ver as coisas de uma outra forma. Tem o seu lado bom também. Ela consegue observar as coisas de um outro ângulo, que às vezes quem está numa fase anterior não consegue ter essa nitidez. Ela consegue falar da sua própria experiência, né, e de olhar lá para trás e de poder imaginar que ela precisa ter isso, né? Ela precisa imaginar que ela tem que contribuir com as fases anteriores. Então, de que forma que a gente pode contribuir com uma fase anterior? Aconselhando, dizendo para que as pessoas façam, por exemplo, na fase anterior, que é na fase adulta, o que você talvez não tenha feito. Que é isso de correr atrás, de se engajar, de se estabilizar,
na fase adulta, porque daí lá na terceira idade você já não tem mais tanto vigor, não tem mais tanta energia, a perda de energia. Então, nessa fase, é preciso se exercitar, caminhadas, uma boa alimentação. E eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que essa fase da terceira idade é uma fase que a gente acaba encolhendo um pouquinho. Alguém já ouviu essa fala? Que a gente, na terceira idade, vai meio que encolhendo? Já sim. Vou explicar por quê. A gente encolhe um pouquinho por quê? Porque a gente tem, como que se fala? A gente tem uma água, umas bolsinhas de água nas nossas juntas, nas juntas do nosso corpo, tá? Fisicamente. Deixa eu desativar aqui o som de vocês. Tem uma musiquinha aí no fundo. Então, assim, a gente, o ser humano, ele tem muita água entre as juntas. E quando a gente entra para a terceira idade, a gente vai perdendo essas bolsinhas de água. E o que acontece? As juntas elas vão perdendo esse espaço que tinha. Não é muito esse Vai se espaço. aproximando. Isso, vai se aproximando. É assim, em torno de uns 5 centímetros, é pouquinho. Mas se vocês se medirem É hoje... pouquinho, mas faz diferença, professora. Sim, Fernando. Se você se medir hoje na fase adulta e vocês deixarem para medir vocês depois lá na fase da terceira idade, vocês vão ver que isso não é, que isso é, o que eu estou falando é a pura realidade. A gente realmente meio que dá uma encolhida. A gente diminui de tamanho. Porque perde tudo, né? Perde glúteo, perde massa muscular, perde isso, perde aquilo. Inclusive, memória. Por isso que tem até uma dica assim, que é bacana para a gente conservar a nossa memória bem, preservar a nossa memória, né? A gente precisa oxigenar o nosso cérebro. Como que eu faço isso? Fazendo coisas diferentes. Por exemplo, se você tem um caminho que você vai para sua casa por uma rua, você vai começar a ir por outro caminho, tá? Para você ver outras coisas nessa ida para sua casa, nesse trajeto. Você vai seguir outro caminho, tá? Isso a gente vai oxigenando o cérebro da gente. Se você dorme de um lado da cama, mude de lugar. Você vai dormir no outro. Procure ir em lugares que você nunca foi. Você vai oxigenar, porque você vai ver outros lugares que você nunca viu, que você nunca visitou. Você vai ter estímulos visuais, sonoros, auditivos. Então, isso são estímulos para quê? Né? Cerebrais. Então, assim, vai estimular para que você oxigene tudo isso, tá? Podem ver que os idosos, quando são idosos que viajam muito, eles têm uma diferença entre idosos que ficam lá na sua casinha, na porta de casa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma rotina, do cafezinho das 4, da novelinha, de dormir 8 horas da noite, né? De sentar na beirinha da calçada, de ver o que os vizinhos estão fazendo. Então, há uma diferença de velhice de outros que são dinâmicos, que frequentam clubes de dança, que vão dançar, que frequentam grupos de idosos, que fazem dança, que fazem yoga, que fazem alguma atividade, uma natação, que fazem uma fisioterapia, que sai, que vai para um cinema, que vai passear no shopping, que vê filmes, que estão entendendo? Que comem uma comida diferente. Isso são estímulos também lá na terceira idade, para que a gente consiga ter, para que a gente não tenha problema de Alzheimer, para que a gente estimule tudo isso e a gente consiga viver com uma qualidade de vida melhor.
tá? Então, a gente precisa... Existem diferentes tipos de velhice. Aqueles que se acomodam, que param de sonhar e se acomodam com aquela vidinha pacata, às vezes com muitas frustrações, porque a terceira idade ela te traz muitos sentimentos. Dentro dessa fase da terceira idade, é uma fase assim, que é uma fase de... Eric Erikson, que é um autor, ele fala muito isso. Terceira idade é uma fase de desespero, muitas vezes. Por quê? Porque são sentimentos que, se você olhar para o passado, você vai ter sentimentos bons, de satisfação, tipo, poxa, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui vencer, consegui ser um bom exemplo para os meus filhos, eu sou bem visto pela minha família, eu sou um bom exemplo na minha família, com esse tipo de sentimento. Agora, existe também o outro lado, que é o lado do desespero. Do desespero por quê? Meu Deus, e agora? Eu já não consigo mais emprego, não fiz nada quando eu estava adulto, que eu podia ter feito um concurso, podia ter trabalhado mais, podia ter guardado um dinheiro para minha velhice e agora não guardei. Eu não sei se vocês viram uma reportagem, devem ter visto, que bombou aí na internet, de uma senhorinha de 100 anos que saiu distribuindo currículo, que ela queria trabalhar. Isso viralizou na internet. Alguém viu essa matéria? Eu não vi, não, professora. Eu queria ter visto, que eu acho bonitinho quem quer trabalhar, porque tem uma firma que Gente, é você dando o trabalho e ele falando que não quer. gente, pesquisem aí. Se vocês colocarem aí no Google, vocês coloca lá, idosa de 100 anos procurando emprego, viraliza na internet. Vocês vão achar. É uma senhorinha do cabelinho bem 100 anos. Aí o pessoal perguntou para ela, assim, chegou numa empresa de recursos humanos, esse currículo dela, e a pessoa do RH, olha que bacana, a pessoa do RH disse, meu Deus, olha só o que chegou para nós aqui na empresa, uma pessoa com 100 anos que quer trabalhar. Gente, isso é fantástico, porque tem gente aí com 20 que enrola até não sei que idade que não quer trabalhar. Não estou te dizendo, moleque, é que o serviço está na cara, assim, ó, falta só você ir, a pessoa fica enrolando para não ir. Gente, eu vou falar para vocês aqui. Eu tenho colegas psicólogos que formaram na mesma época que eu. Eu formei em psicologia em 2013. E que hoje ainda a gente fala, às vezes, pelo WhatsApp. Eu tenho uma colega aqui em Palmas, inclusive, e que ela diz, ai, não sei mais o que eu faço, não arrumo emprego em nenhum lugar. Aonde você está Quê? procurando? Não arrumou emprego, de 2013. Tá aí. Vive com a mãe, de uma aposentadoria que a mãe tem, e não trabalha. Gente, É E a por senhora isso que eu arrumou um monte de duvido, emprego, né, professora? gente, isso é um duvido, comodismo. professora, É um comodismo duvido, isso. Eu só não trabalho. duvido, professora, que a mãe dela tivesse botado ela fora de casa, ela tinha arrumado um emprego, nem que seja para Fernando, lavar chão dos outros. exatamente. Pessoal, existem hoje um estilo de 30, 40 anos que moram com a mãe e não querem sair da casa da mãe. Por que que há esse estilo? Porque que não querem sair lá do conforto da casa. Comidinha Que não quer ter pronta, responsabilidade. não quer ter responsabilidades. Essa geração, se vocês vissem a carrada de homens e de mulher que tem entre essa fase de 30 e 40, 45, não quer sair da casa da mãe. Não quer. Aí você pergunta, nossa, mas até hoje você mora com a sua mãe? Ah, eu não tenho coragem de deixar minha mãezinha, né? Ela vai ficar sozinha. Então eu fico aqui com ela. Gente, pelo amor de Não, Deus. ela não tem coragem de largar o salário da mãe, a aposentadoria dela. Pois É é, diferente. tá? E essa classe aí de 30, de 35 até 45 é uma carrada que tem aí, que não quer trabalhar. Acorda 9, 10 horas da manhã, a mãe já fez o cafezinho, a mãe arruma as roupinhas,
tem tudo ali na mão, assiste televisão e Netflix o dia inteiro, fica na internet o dia inteiro e não quer trabalhar. Isso tem demais, tem uma carrada, tá? De gente assim. Então, assim, gente, eu falo para vocês, eu só não trabalho de madrugada porque eu não arrumo um trabalho, né? Assim, eu digo assim, mas os meus períodos é de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalho em 4 lugares diferentes, mas eu também, eu vou indo, arrumo aqui, arrumo ali, vou fazendo isso, vou falando com um, com o outro e vou arrastando as mangas. Eu não paro. Então, assim, a gente precisa, cada um... Professora, mas esse aí é para quem tem coragem, não é para quem quer, não. Essa é a evolução, assim, professora, que nem, tipo assim, eu trabalho no que tiver para me trabalhar, eu trabalho. É porque eu tenho coragem de trabalhar. Eu não fico querendo depender dos outros, do serviço dos outros. Porque, assim, a coisa que eu tinha mais raiva no mundo era pedir um dinheiro ao meu pai e ele perguntar para que era que eu queria esse dinheiro. Foi o que fez mais eu trabalhar para ter o meu próprio dinheiro, foi isso. Pois é, ótimo, Fernando, ótimo, né? Isso impulsiona para que a pessoa vá, para que ela ande, né? Então, assim, as pessoas elas têm que buscar, gente, a sua independência financeira, independência emocional. A gente precisa sair da barra, né? Sair da nossa zoninha de conforto tá? Né? A gente não pode ficar nesse comodismo, isso se chama comodismo. E tem muitos casos assim, muitos. E isso vocês... Tudo bem. Aí, se você for perguntar para alguma mãe, o que a senhora acha do seu filho morando aqui? Algumas vão dizer que acham bom pelo fato da companhia, disso, daquilo. Mas vocês acham que uma mãe assim, ela é feliz de ter um filho ali improdutivo, que ela vai, na verdade, essa mãe vai morrer e esse filho vai ficar aí. Vai fazer o quê da vida? Né? Sorte se for de uma mãe que vai deixar alguma coisa, patrimônio. Se não for, essa pessoa está ferrada. Aí é onde a pessoa vai começar a vida. Mas daí é difícil, né? Aí é onde Voltando. vai começar a ir atrás de emprego, ver o que. Aí é tarde demais. Aí, voltando para a senhorinha que eu estava contando para vocês. Aí, isso viralizou na internet. 100 anos procurando um emprego. Aí, perguntaram para ela, fizeram uma reportagem e perguntaram: mas por que a senhora quer arrumar um emprego? Se eu contar para vocês o motivo, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar o que ela respondeu. Ela disse que ela não queria mais ficar dependendo da filha e que ela adorava tomar vinho e que ela queria trabalhar para ela poder comprar as garrafas de vinho que ela queria. Podem abrir a internet bem aí, vocês vão ver. Meu Deus, ela muito é top, menina, para não ficar dependendo dos outros. Meu Deus do céu. Daí para ver, vocês verem. Eu vou ver se eu acho e eu vou mandar para vocês. A resposta dela é essa: não quero mais depender da minha filha e eu quero ter o meu dinheiro para comprar as minhas garrafas de vinho. 100 anos. Mas ela não era aposentada com 100 anos. Não sei, Fernando. Mas às vezes é uma aposentadoria que é pouco, né, Fernando? Não sei. É. Às vezes é pouquinho, não dá para essas luxúrias, às vezes, que é, às vezes, beber todo dia uma tacinha de vinho, enfim. Aí, resumindo essa história que eu estava falando para vocês, dessa senhora de 100 anos, com essa história que viralizou na internet, as indústrias, as fábricas de vinho mandaram várias caixas para ela de vinho, gente. Olha que lindo! Meu Deus, ela não precisou nem trabalhar. Ela ganhou várias garrafas de vinho, gente, que as pessoas se encantaram, né, com isso. Foi boa estratégia para ela. Olha que legal, né? Então, assim, eu só compartilhei, às vezes alguém, né, do grupo já tenha visto essa história, mas eu achei muito bacana essa historinha dela.
100 anos procurando um emprego. Para quê? Aí todo mundo acha, né? Tá passando uma dificuldade. Aí. Queria ter o dinheiro para comprar o seu vinho. Achei muito linda essa historinha dela. Eu vou ver se eu encontro essa reportagem, mas se eu não encontrar, vocês podem pesquisar que vocês vão achar aí. Senhora de 100 anos viraliza na internet porque queria comprar as suas garrafas de vinho. Bacana, né, gente? Bom, pessoal, então nós não fizemos, na verdade, no nosso intervalo. Eu não vou iniciar e não vou aprofundar agora mais. Era isso que na verdade, eu ia passar para vocês hoje. Amanhã a gente vai continuar ainda nessa aula. A gente vai... Meu Deus, a Maria Antônia está entrando agora na aula, 20 para as 9. Maria Antônia, o que aconteceu? 20 para as 9, entrando na aula, já estamos finalizando. Mas, gente, vejam bem. Então, assim, nós vimos aí as fases de bebê, nós vimos a fase infantil, vimos a fase de criança, de pré-adolescência, de adolescência, de adulto e a terceira idade. Tá? Deu, acho que para vocês terem uma ideia do todo. Mas amanhã, na nossa aula, a gente vai continuar ainda com o desenvolvimento humano. Ô, professora, boa noite. Desligou, né? Boa noite. Eu já prometi. Quem que está falando? É a Maísa? Professora, boa noite. Eu já prometi, tinha 3 vezes, vou prometer de novo. Eu esqueci a pergunta da professora. Que pergunta? Eu esqueci, que minha tia fica só falando as coisas comigo. Mulher entra para dentro do quarto, tranca a porta e eu quero ver o que é que ela vai escutar você falar. Eu tô no escritório dela. Toda vez ela vem aqui falar em comida, em coisa, e eu prometo e não cumpro Fecha minha a palavra. porta, tranca a porta. E o que tu queria perguntar, Maísa? Fala. Maísa? Eu não vou perguntar, eu tô respirando 10 vezes, que eu tô nervosa. Não. Então anota e pode me perguntar depois, se tu quiser, pelo WhatsApp. Daí nós conversamos mais. Tá bom? Pessoal, então, eu deixei um vídeo lá no fórum para vocês, que é sobre essa questão de desenvolvimento humano. Seria importante vocês verem esse vídeo. Ele não é avaliativo, mas dá uma olhadinha. Eu já assisti tiver. ele. Já? Ótimo, Fernanda. Já, não estou fazendo nada mesmo aqui, só deitado. Fui assistir, né? Porque... Ótimo, ótimo. Muito bem. Então, assim, daí eu deixei lá esse vídeo, que é do conteúdo da aula de hoje. E também quero falar para vocês que amanhã, então, a gente continua com esse mesmo assunto, ainda, de desenvolvimento humano, mas daí a gente já vai entrar aí numa fase de Erik Erikson, que é um estudioso, pertence aí um dos estudiosos clássicos, né, que estudaram as fases do desenvolvimento humano. Gente, é bem legal as fases dele. E a gente vai falar sobre isso amanhã, sobre as fases de Erik Erikson. Se alguém quiser também ir pesquisando, dando uma olhada, tendo esse primeiro contato, a gente já vai, aí vocês já podem ir olhando lá e amanhã eu vou explicar essas fases dele. É sexta-feira que é a nossa avaliação? É, dia 27, sexta-feira. Nossa, já estamos encerrando, né, a disciplina? Uhum. Já estamos terminando. Não é 26, não, acho que é 26. Deixa eu olhar bem aqui. É 26, que é sexta, 27 é sábado. É isso mesmo, é 26, é sexta. É. Tá. Pessoal, aí nós temos o quê de atividade avaliativa? Só tem um trabalhinho, né, que vocês eram para postar até hoje, não é isso? Ou é até amanhã?
Até dia 23. Tá, até Tá bom. amanhã. Até amanhã. Que vale quanto? É 2? 2. 2. Ixi, eu vou ter que colocar mais uns 2 trabalhinhos ainda. Essa semana, para poder ficar com o valor de peso 6 aí. Tá? Viu? Tranquilo? Mais alguma observação? Tranquilo. Alguma dúvida? Alguma pergunta relacionada à aula? Não, professora, Ah, deixa eu... aula bem tranquila. Tá, deixa eu falar. Tá bonita hoje? Obrigada. Tá A noite foi boa, deu para compreender muito. Entendeu? Pessoal, veja bem. Deixa eu contar uma curiosidade dentro dessa questão do desenvolvimento humano. Sem sacanagem, tá? Vocês sabiam, ó, que quem que é esse iPhone, gente, que está querendo entrar agora, 10 para as 9 na aula, não acredito! 10 Não, para as mulher, 9. essa hora. Juro por Deus. Quem que é iPhone de Daisy? Meu Deus do céu. Roger do céu da terra. Vamos lá. Daisy? Pessoal, veja bem. Eu vejo tudo o horário aqui, ó. Desde o que aconteceu que tu entrou na aula agora, 10 para as 9, já estamos encerrando. Não, professora, eu estava na aula, é porque meu computador descarregou, aí eu corri para entrar pelo celular, que a senhora ia dar um aviso aí, eu acho. Ah, tá, que susto. Meu Deus, Não, ela mas- está entrando 10 para as 9, nós estamos terminando. Não, tô desde o início. Ah, tá bom, então. Pessoal, vou falar uma curiosidade aqui, para nós encerrar. Vocês sabiam que tem 2 órgãos, agora é até um desafio para vocês aí da enfermagem, que vocês que estudam mais a questão física do que eu, da psicologia. Existem 2 órgãos no ser humano que eles nunca param de crescer. Vocês sabem qual é? 2 órgãos no ser humano. Como é que é, mulher? Existem 2 órgãos no ser humano que eles nunca param de crescer, porque tudo no nosso corpo chega a um limite que para, né? Eu acho que eu sei, professora. Diz. Temos que é a língua. O nariz e a orelha, parece? Isso mesmo! Olha só a língua. Não é a língua, não. Para falar que era a língua. É o nariz e a orelha. São 2 órgãos que eles continuam crescendo. Podem observar que as pessoas idosas, elas vão crescendo o nariz, vão ficando com os narizes grandes e as orelhas também grandes. Podem observar. Eita, meu nariz já é grande. Então pode se Meu Deus, preparar. tá Luciana. Professora, Minha avó tinha a orelhona. E quem já tem a orelha grande quando é criança, como é que fica? Um abanador de adulto. Apelava plástica. Ai, gente, eu vou E aí, sentir... Fernando, nós não temos corpinho, já vamos perder o corpo e crescer a orelha e nariz, vamos ficar lindo. Como é que não vai ficar, minha irmã, o corpo da pessoa sem bunda, sem nada, e com a aureola Eu vou sumir, só vou ter orelha e nariz. E ainda vai é ficar fácil. flutuando, viu? Professora, surgiu um imprevisto que eu vou ter que sair, tá? Não, estou finalizando agora. Agora eu só estamos dando risada, Luiz. Pode ir. Ah, Gente, tchau. imaginem o perfil desse corpo. Sem glúteo, nariz enorme e orelha grande. Pelo amor Ainda de bem que Deus. eu já casei. É o meu fim. Mas corre risco de largar, viu? Aí fica difícil arrumar outro.